Hoje eu trouxe o livro Noite na Taverna, de Álvares de Azevedo, escrito no período do romantismo, no século XIX. Eu gosto do romantismo porque trata do sentimentalismo exacerbado, individualismo e exaltação do amor. Alguns não gostam do tema depressivo, mas eu adoro. Opa! Até que enfim chegou, hein? Aceito, gole? Aceito. E aí? Como anda a vida? Qual a história? Tem uma história pra te contar e eu me emociono quando eu conto ela. Desculpa se eu ficar muito nervosa, mas eu lembro como se fosse ontem, em Roma. Foi uma viagem inesquecível. Eu lembro que eu estava passeando pela ponte quando as luzes se apagavam uma por uma no palácio. Palácio? No palácio. Até que eu vi uma sombra de uma mulher e dava para ver suas lágrimas caindo. E quando eu cheguei perto, a sombra sumiu. Assustou a mesma. Ah, mas aí apareceu a voz dela, uma voz linda, ao mesmo tempo sombria, chorosa. Ai, uma canção tão triste, tão sombria. Aí quando a canção parou, aí ela olhou assim pela janela, se espreitando, pra ver se não tinha ninguém. Aí não tinha ninguém na rua, e ela saiu de casa. E é claro, eu a segui. A gente foi passeando, chegamos até um campo. Lá ela se ajoelhou e soluçando, né? Aí eu só observando os pássaros da noite voando ao seu redor. Aí naquele dia, naquela noite, estava chovendo muito e o frio me deu muita febre. Só que eu não lembro, eu devo ter adormecido para mim não lembrar o que aconteceu depois. Mas só sei que no dia seguinte, estava eu e ela a sós, no cemitério. Isso tá me parecendo estranho. Era muito estranho, era muito bizarro. Ela era branca, tão pálida como um defunto. Enfim, mas em uma outra viagem à Itália, nos beijos das mulheres, nada me saciava. E, claro, eu sempre lembrava daquela moça. Então tá aguentando a pinga mais não? Continue. Tá bem. E num belo dia, quando eu deixei a Condessa Bárbara em seu leito, aí eu saí, né, da casa dela, fui passando por uma rua muito escura, numa igreja muito escura. Eu entrei, a porta estava meio aberta e vi um caixão. O caixão estava entreaberto. Eu, na maior curiosidade, abri o caixão e vi uma moça, tão pálida. E eu logo pensei, será que é aquela moça do cemitério? Enfim, ela usava um véu, vestido branco, longo, era linda demais. Eu tirei do caixão, eu dei 1000 beijos nela. O senhor beijou o defunto? Eu beijei o defunto e nisso ela acordou. Ela acordou e eu senti ela me abraçando, mas ela desmaiou de novo. Aí eu pensei, não tá morta, é um desmaio. Aí eu tirei ela da igreja, a levei pra fora, queria ir pra casa o mais depressa possível. Mas eu fui interrompida por 2 guardas. E um desses guardas chegou em mim e perguntou, o que o senhor leva aí contigo mesmo? Aí eu falei, é a minha mulher, está desmaiada. E o outro chegou e falou, mas esse vestido, esse véu, por acaso o senhor é ladrão de defunto? Tá me parecendo mesmo. Nem te conto. Eles duvidaram de mim, tocaram em seu Quem não rosto duvidaria? frio. Tocaram em seu rosto frio e falaram, é uma defunta. Eu queria provar o contrário. Cheguei perto dela e senti sua respiração. Não está morta. E eles confirmaram e me liberaram. Cheguei em casa, não demorou muito quando meus amigos chegaram de seus compromissos. Deixei a moça em meu quarto e fui beber com eles, né? E passado meia hora,
Passado meia hora eu fui ver como é que ela tava. Ela tava erguida na cama, como uma assombração. Você não tava vendo coisa, não? Não, eu juro pela minha vida que não é uma ilusão. Ela estava erguida, rindo, com um rir tão sombrio. Ela teve febre por 2 dias e 2 noites, mas infelizmente ela me deixou. Eu acho que ela já tinha ido. Mas eu não deixei barato. Debaixo de meu leito, eu fiz um túmulo para ela. Tirei as madeiras de meu quarto, coloquei no caixão, dei o último beijo e cobri com lençol. E para ter a imagem dela, eu pedi ao estatuário uma estátua daquela virgem linda. E após 1 ano, finalmente ficou pronta. E eu paguei a dívida. Então, tu dorme em cima de uma defunta. Sim. Mas a minha história é a mais interessante. Se não for Quero tão ver. mentirosa como De essa. sentimento, de amor e morte. Estava na Inglaterra em um congresso e até hoje uso o crachá desse evento. Era um homem muito rico num congresso e depois foi ver disputa de cavalos. E lá eu vi aquela linda, maravilhosa mulher. Eleonora é o nome dela, não se esqueça. Mulher tão linda como aquela nunca se viu, nem na Europa, nem em Guriri. Sei não, viu? Me encantei e resolvi aumentar minha estadia pela Europa. Fiquei 6 meses lá na Inglaterra e observando aquela linda mulher. Ela ia no teatro, eu ia. Ela ia na igreja, eu ia. Ela ia pra praça, eu. Perseguição não. Está me parecendo. Contemplação. Me respeite, por favor. Contemplação. Cada uma E um dia eu descobri que ela era uma duquesa. E contratei um mordomo da casa dela. Em outras palavras, diria que eu subornei ele. Você pra- confessa o seu ato? Posso terminar minha história ou vai ficar com moralismo pra cima de mim? Então, termina. Então, subornei o mordomo, entrei na casa com uma porção mágica. Ela estava no quarto, adormecida, passei uma porção mágica nos seus lábios e a raptei para o meu amor. Raptei. Vou ficar longe desse cara. Levei ela para o hotel que estava hospedado. Na manhã seguinte ela acordou desesperada, não sabendo onde estava. Quando me viu, ficou espantada e dizendo que ia gritar. E aí eu falei para aquela dama, não adiantava gritar, porque se ela gritasse, a honra dela já estaria difamada de donzela recatada do lar. A única coisa que caberia a ela era se apaixonar por mim. Isso aconteceu. Ah, claro. E aí, deixa eu terminar minha história. Termine. Vai ficar me interrompendo? Não. Então a minha história termina o seguinte. Uma vez fui ao teatro, assisti uma apresentação de um grupo medíocre chamado Se Liga, uma coisa assim, um grupo Já ouvi falar. de atores medíocres. Assim. Não são tão ruins assim, não. Você não estava lá, são péssimos. Não. Quase que eu pedi meu ingresso de volta, mas... Seguinte, quando voltei para o quarto no hotel, ela estava desmaiada na cama. Eu desesperado, quando eu chego na cama, olho do outro lado, estava lá o marido dela, com uma porção de veneno na mão, e ele tinha envenenado e tomado aquele veneno. E assim termina a história triste. De que livro o senhor tirou isso? Você está dizendo que eu invento histórias? Foi uma história por mim vivida. Tá aqui o crachá do... Não vou falar mais. Não falo. Não, me recuso a falar. A história de vocês não me parece muito convincente, não. Ah, é? E a sua é melhor que a nossa? Escute só. Tudo começou... Eu estava no auge da minha juventude, beirando meus 18.
minha sessão, até que eu percebi esse cara. Eu estava fazendo meus quadros normalmente, até que eu me dei conta que eu precisava de um mentor, alguém para me guiar. Até que fui atrás de um senhor que me acolheu e me levou para dentro de sua casa. Lá fiquei, pintando e pintando, até que eu me deparo com Neuza. Diferente da tua e da tua, Neuza era uma das mulheres mais lindas do mundo. Porque não viste Leonora? Neuza, com seus 20 anos, era tão bela, alta, pálida que me encantava. Passei dias e dias a observando, me apaixonando, mas acredito que ela não se importava tanto comigo. Enfim, depois de um tempo, Laura, filha do meu senhor, começou a aparecer toda noite no meu quarto. Se deitava em minha cama e por lá ficava. No começo eu estranhei, mas eu liguei, deixei ela lá mesmo. E foi assim, noite e noite. Até que a menina apareceu me dizendo que estava grávida. O que eu ia fazer? Assumir um filho que eu não sabia que era meu? Apenas deixei quieto. E depois de um tempo, em vez da barriga dela crescer, a menina foi ficando doente, pálida. Até que depois de um dia, morta eu encontrei. Não podia fazer nada, apenas lamentei e chorei. Depois de um tempo, o meu senhor triste ficou e a esposa de lado ele deixou. Ela, um pouco triste, lamentada, veio ao meu quarto e por lá ficou, noites e noites. Ai, ainda me lembro daquelas noites mal dormidas, olhando aquele rosto lindo e belo. Tudo bem, depois de amar e amar, o meu senhor chega em mim e me leva para caminhar. Confuso fiquei, mas não rejeitei. Peguei minha bolsa, meus pincéis, pensei que a gente ia pintar. Ele começa a passar por uma floresta um tanto conhecida. Continuei o caminho, não ia desobedecer aquele que comida me dava. Então, depois de um tempo, chegamos em um alto de uma colina. Pensei que íamos pintar a paisagem, era um céu lindo naquela noite. Mas não, do seu bolso uma arma ele sacou. Me disse, ou você se joga daqui, ou na tua cabeça eu atiro. Fiquei, pronto, descobriu tudo com Laura, com Neuza, não sabia mais o que fazer. Ia desobedecer? Ia levar um tiro na cabeça? Me joguei. E lá fiquei pendurado nas raízes, nos galhos. Até que um camponês lá passando me ajudou. Me levou para casa, cuidou, me alimentou. Depois de recuperado, fui até a casa onde ficava. Cheguei, bati na porta inúmeras vezes, ninguém atendia. Batia. Cansado, estressado, eu entrei. Assim que eu abro a porta, encontro aquela mulher linda, desfalecida em cima da mesa, sem pulso, sem respiração. Fiquei angustiado, fui atrás do meu senhor. Até que chego na sala e ele estava deitado, jogado no sofá, com um frasco de veneno na mão. Não me parece semelhante? Mas você copiou a minha história. Não, peraí. Depois de ver aquela cena, eu não sabia o que fazer. E assim terminou. Hoje estou aqui como um belo e sucedido pintor. Estou vendo. Graças ao meu senhor. E aí, gostaram da minha